Olá, eu sou a Patrícia Moreno e hoje nós vamos falar sobre fitas de LED. Uma super tendência hoje são os perfis de LED, que são super versáteis, mas vou explicar primeiro sobre as fitas de LED, depois eu explico para vocês também sobre esses perfis, tá? As fitas de LED já são muito utilizadas em projetos comerciais, residenciais e corporativos. Eles ficam lindos em forros, marcenaria, pisos, tetos, enfim, uma diversidade incrível de usos, trazendo muita liberdade criativa para os profissionais de arquitetura. A luz da fita de LED pode ser utilizada de maneira direta ou indireta. A fita é slim, flexível e perfeita para uma iluminação linear. As fitas de LED elas são duráveis, têm baixo consumo e fácil instalação. Eu utilizo em todos os meus projetos de interiores. Em forro, piso, parede, marcenaria, a liberdade criativa está aí para isso. Quando utilizamos em marcenaria, que fica embaixo de prateleiras, o que a gente faz? A gente dá uma camufladinha, faz uma cavinha nessa marcenaria e encaixa essa fita de LED ali. Ela fica de forma indireta. Por quê? Porque ela vai dar uma iluminada para baixo. Quando a gente quer ter o perfil, por exemplo, na parede, onde aquela fita vai ficar de frente para quem está olhando para ela, a gente vai utilizar uns perfis metálicos. Quando usa de forma direta, como nessas paredes, nós não podemos utilizar a fita de LED na parede. Por quê? Porque quando a gente estiver olhando para ela, a gente vai ver todos aqueles pontinhos aparecendo. Então, o que a gente vai utilizar? Um perfil de LED, que existem de várias larguras, tem uma tampinha acrílica que dissipa essa luz, e nós vamos acomodar essa fita de LED dentro dela, tá ok? Isso seria para uma iluminação, vamos chamar de iluminação direta. Lembrando que esses perfis de LED, quando você coloca, ele é vendido em barras, diversas larguras, mas em barras. Então você pode comprar quantas barras você quiser e você vai aplicar. Eu preciso de 10 metros, as barras são de 2 metros. Vou colocar 5 barras, coloco uma do lado da outra. Não preciso de nenhum tipo de cola, de nenhum tipo de solda para emendar esses perfis. Eles só são acomodados lado a lado. Já em relação à fita de LED, elas precisam ser emendadas dependendo da extensão que nós tivermos. Elas têm um lugar certo para ser cortadas e elas precisam de solda para emendar. Então, o que eu aconselho a você? Vá até uma loja especializada, explique para o vendedor o que você precisa, a metragem que você precise. Lembre-se de verificar a temperatura da lâmpada. Lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre luz fria, sobre branco quente, sobre quente, que é 2700K, 3000K e aí por diante. Se você não viu, vai voltar lá no nosso vídeo, que a gente fala sobre dicas de iluminação para não errar na cor da sua fita de LED, nem na intensidade da cor. Lembrando também que além do perfil de LED e além da fita que vai dentro desse perfil, nós vamos precisar de uma fonte. Pouquíssimos casos nós não utilizamos fonte na fita de LED, então geralmente nós precisamos de uma fonte. O mercado está avançadíssimo, super moderno, as empresas já perceberam que a gente precisa usar fita de LED de tudo quanto é canto, que a nossa imaginação vai ao infinito e além. Então, eles já adaptaram para fontes de diversos tamanhos, inclusive em formato de caneta, compridinho, uma coisa bem discreta, que a gente consegue acomodar em qualquer lugar, mas precisa ter o lugarzinho para acomodar essa fonte, tá bem? As fitas de LED são elegantes e sofisticadas e elas podem ser utilizadas em diversos ambientes por serem discretas. As fitas de LED são mais discretas do que os spots para a gente utilizar, por exemplo, na marcenaria. Era o que tinha, né? Ficava aquele spotão marcado, assim. Hoje ela fica bem mais discreta, sem contar que é muito mais fácil de ser aplicado. Porque você imagina um spot embaixo de uma prateleira, o tanto que você tem que ter de espessura, como que você precisa esconder aquilo na parte de cima. Então, com a fita de LED, isso tudo está resolvido. Falando em marcenaria, uma dica muito importante é não colar a fita de LED diretamente sobre a parte crua da marcenaria. Porque quando a gente faz um móvel de marcenaria, as chapas são cortadas e algumas partes elas ficam cruas, onde o marceneiro vem e passa uma fita da mesma cor do MDF para dar acabamento. Geralmente, quando é um lugar assim escondidinho, eles não passam essa fita. E aí você vai ter um problema depois para poder colar essa fita de LED. Então já prevê isso na hora de fazer essa marcenaria e pedir para o marceneiro, por favor, cola uma fitazinha do acabamento do MDF para poder ficar uma superfície lisa, não ficar uma superfície áspera, porque senão depois você vai ter essa fita despencando.
Uma outra solução também para não descolar a fita, além de você colocar uma fita de borda de marcenaria, você pode colocar o perfil, que a gente falou agora há pouco, que ele consegue acomodar melhor, ele prende melhor e aí a fita dentro dele, obviamente, não vai despencar, né? Existem diversos tipos de fita de LED. Elas se diferenciam pelo seu fluxo luminoso, que é calculado pela potência por metro de fita, e tonalidade. Para escolher a fita adequada, vai depender do resultado esperado no seu projeto. Se a função for apenas decorativa, pode-se optar por uma fita com menos potência. Já se a função for uma iluminação técnica, nós vamos precisar de uma fita com mais potência luminosa. Então, para as fitas de LED de uso decorativo, nós vamos utilizar as fitas entre 5 e 8 watts. Já para as fitas onde a gente vai precisar de uma iluminação técnica eficiente, nós vamos utilizar entre 10 e 15 watts. Ah, Patrícia, mas será que eu compro de 10? Será que eu compro de 15? Uma opção que você tem é comprar um dimmerzinho e dimmerizar essa fita. Então você vai ter a capacidade dela total de 10 watts, mas você pode dimmerizar e utilizar ela um pouquinho mais fraca, tá bom? Alguns modelos ainda permitem que a gente varie a cor dela. Mais puxadinha para o branco, mais puxadinha para o amarelo. E além dessas fitas, nós ainda vamos encontrar as fitas RGB, que são as fitas que mudam de cor, que passam vermelho, amarelo, verde, que aí faz uma infinidade de cor e geralmente vem com um controle remoto. É para uma iluminação decorativa bem específica, mas às vezes a gente precisa delas e é bom saber que tem, né? A fita de LED veio para revolucionar a decoração, com muita eficiência e baixo consumo de energia. Mas fiquem atentos, como tudo que temos no mercado, a fita de LED também tem as marcas melhores e piores, que funcionam bem e as que não funcionam bem. Então vale a pena você investir um pouquinho mais, comprar de uma marca conhecida no mercado, de uma marca de qualidade, que você vai ter essa fita por muito mais tempo e o seu custo-benefício vai ser muito melhor. As fitas de LED podem e devem ser combinadas com outros tipos de iluminação. Obviamente, sempre lembrando que não podemos misturar as lâmpadas brancas com as lâmpadas amarelas, ou fita de LED amarela com uma lâmpada branca, spot branco, lustre, enfim. Eu particularmente gosto muito da luz amarela, o chamado branco quente, que são as fitas ou as lâmpadas de 2.700, 3.000K no máximo. Nesse ambiente que eu estou agora, eu tenho essa iluminação superior, que vem de cima para baixo, obviamente, uma iluminação de fundo, que é uma iluminação indireta e decorativa, e também iluminação da estante, que é decorativa. Porém, quando eu quero assistir um filme, alguma coisa assim, para ficar uma coisa mais aconchegante, mais confortável, eu apago essa iluminação toda de cima e deixo somente a iluminação decorativa, que é decorativa, mas ela dá uma certa claridade, né? Bem calminha, bem aconchegante, bem confortável. Para resumir tudo, não confundam fita de LED com perfil de LED. A fita de LED trabalha sozinha. Então a gente pode colocar em lugares onde a gente não vê ela de frente, onde a iluminação é indireta, onde eu vou projetar essa iluminação para baixo, mas não tem ninguém que enxerga de baixo para cima. Já o perfil de LED é aquele perfil, como esse que eu estou mostrando para vocês agora, com uma tampinha acrílica branca que dissipa essa luz. Então vai uma fita de LED dentro dele e a gente pode colocar ele nos mais diversos usos, inclusive de frente, numa parede, onde você vai olhar de frente para ela e não vai ficar vendo a fita ou os perfis, as bolinhas dela. Outra dica importante, hein? Se você vai utilizar uma fita no banheiro que não tem perfil de LED, por exemplo, existem fitas específicas para esse fim. São fitas que têm um siliconinho, uma borrachinha, ela é mais protegida para a gente não ter o contato do vapor com a fita, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês com o que vocês precisarem, tá bem? Eu vou trazer mais conteúdos como esses para você, além de iluminação, sobre todos os outros conteúdos de construção, já que a Patrícia que administra a obra e vive, come e dorme isso todos os dias. Me segue lá no Instagram, que lá tem bastante feed, bastante stories, bastante conteúdo também para vocês. Se inscreve, curte, para não perder nada, tá bom?